Graça e paz, igreja abençoada, amém? Amém? Glória a Deus. Uma noite de salvação, uma noite da presença do Senhor como nunca antes. Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida, amém? Eu sou grato a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Mas o Senhor ministrou no meu coração. Eu peço para a igreja, dê um louvor de palmas para Deus, pela vida da dona Eliane. Somos gratos ao Senhor pela vida dela. Somos gratos a Deus pela vida da dona Eliane. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um que está aqui, mas pela vida da dona Eliane, que tem vivido milagres de Deus. Milagres de Deus, amém? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. O Deus que tem cuidado de nós em todo o tempo, em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Nós te amamos, nós te amamos. Essa noite eu quero, da parte do Senhor, ministrar uma palavra. Então esteja atento. Esteja atento a um versículo, esteja atento a uma frase, esteja atento que o Senhor quer falar com você. Esteja atento, esteja atento. Eu creio que é uma noite onde o Senhor vai estar abrindo os nossos olhos espirituais, nos levar a lugares ao qual nós não imaginávamos, destravar muitas coisas na nossa vida, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estar ministrando o Seu Evangelho, Senhor. O Seu Espírito nos tome nessa noite, Pai. O Espírito Santo de Deus nos leve, Senhor, a um novo nível de vida com o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ler até o 19. Enquanto isso, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Enquanto isso, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Esteja atento. Quantas vezes nós dissemos: quem és tu, Senhor? Sabemos que tem um Senhor, sabemos que há um Senhor, mas qual é o Senhor que nós temos servido? Ele respondeu: eu sou Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está dizendo para você, para que não haja dúvida: eu sou Jesus, não há outro. Eu sou Jesus. A quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Esteja atento, alguém está tentando te dizer o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. Quanto tempo estamos caminhando sem enxergar nada, por não ouvir a voz de Deus, por não estar disposto a ouvir o que Deus pediu para que nós fizéssemos.
não conseguiu ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Quantos Ananias tem aqui nessa noite? Está ouvindo a voz do Senhor, que o Senhor está chamando para ir em algum lugar. Numa visão, Ananias: eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Quem nessa noite diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor? O Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos, para que voltasse a ver. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, enquanto nós estamos aqui, tem pessoas lá fora orando, esperando pela sua visita, clamando para que você seja lá e ore por ele. Você determina uma palavra na vida dele. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo modo, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido. Irmãos, a hora que eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou assim comigo: há pessoas que estão orando lá fora para ser alcançada, porque o Senhor já separou para que seja instrumento na mão dele. Para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Senhor, eu sei, Pai, que o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite, Pai, e vem para que nos use, Senhor, e nos encha com o seu Espírito Santo, e que com essa palavra sejamos transformados, seremos mudados, ó Pai, e não vamos sair daqui, ó Pai, da mesma forma, mas sim, Deus, cheios do Espírito Santo, aonde, ó Pai, alcançaremos pessoas ao qual o Senhor já separou, ao qual o Senhor já escolheu, mas através do seu Espírito Santo vamos ser usados, e pessoas serão alcançadas, como um canal de bênção, ó Pai, nessa noite. Usa-nos, ó Pai. Pai, eu clamo aos céus, ó Pai, que aquebranta aqueles corações, ó Pai, que tem endurecido quando ouvido a sua palavra, Deus. Aquebranta, prepara, Senhor, essa terra, que seja uma terra fértil, e quando a sua palavra, a semente cair ali, ó Pai, produza frutos, ó Pai. Eu creio, Deus, que essa noite é uma noite de milagres, é uma noite de transformação, é uma noite onde pessoas viverão algo, ó Pai, ao qual nunca antes, ó Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, dando graças ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sou grato ao Senhor pela vida do Igor, da Gi, do Cauã. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Que vocês possam viver nesses dias algo sobrenatural da parte do Senhor. Se tem alguém que pode oferecer algo para vocês, é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para entregar uma palavra, um direcionamento, mas quem muda a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? Sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Aleluias. Faço uma pergunta para vocês: quantas vezes somos pegos
com nossos olhos fechados, com nossos corações endurecidos. Quantas vezes estamos caminhando, passando a nossa vida, os nossos dias, algo que Deus ministrou no meu coração hoje, somos pesos simplesmente nessa terra, porque os nossos corações estão endurecidos, porque os nossos olhos estão fechados. Quantas vezes nos pegamos dessa forma? Um coração difícil de se arrepender, um coração difícil de perdoar. Quantas vezes somos pegos com os nossos olhos fechados, com os nossos corações endurecidos para o Evangelho, para a palavra do Senhor? Quantas vezes? Ah, pastor, mas é assim, é assim. Esses dias, nas políticas, nós vimos pelo estado de São Paulo, pela cidade de São Paulo, pessoas com o coração tão duro, que não consegue liberar perdão, que não consegue ver uma mudança, dar uma oportunidade, porque o coração endurecido, inflamando outras pessoas, levando outras pessoas a gerar ódio no coração. Onde está o Evangelho, meu irmão? Mas por que estão com o coração endurecido? Estão com os olhos fechados? Quantas vezes eu vejo nesses dias pessoas com o coração endurecido, não por causa que ela escolheu, mas muitas vezes algo cultural, muitas vezes algo que tem aprendido, catado um pouquinho no dia a dia. Pessoas se fecharam para o Evangelho de uma tal forma, de tanto estar ouvindo tantas coisas que desagradaram, por tantas vezes que puseram a sua confiança em homens, por tantas vezes que ouviram pessoas só reclamando, por tantas vezes que só viu mau testemunhos, endureceram o coração para o Evangelho. Mas eu quero te dizer, irmãos, que Cristo não tem nada a ver. Ele pagou o preço, Ele só veio para pagar o preço na cruz. Ele não tem nada a ver com o mau testemunho, com o evangelho de fariseus. Quebranta o seu coração, deixe o Senhor operar de uma forma qual você nunca deixou. Se entregue o seu coração sem reserva. Talvez você fale assim: pastor, mas é que o senhor não sabe, eu já estou na igreja, eu já tenho vivido. Mas muitas vezes Satanás tem tentado endurecer o seu coração para a palavra dele. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu aprendi assim. Quantas vezes? Quantas vezes? Nessa noite o Senhor fala: eu quero um coração aquebrantado. Sujeite a mim. Sujeite a mim. Qual tem sido as suas convicções? Qual tem sido as suas convicções? Irmãos, eu vou dizer algo para você: Satanás tem sido muito astuto, preparado tantas ciladas, e tem pessoas que têm passado diante dessas ciladas e abraçado. Ontem foi a marcha para Jesus, e eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, tem algo aqui que não está certo, me mostra, Senhor, para que eu ore. Não comentei nem com a pastora. Teve uma certa seita, ela sabia que ia ter a marcha. Eu falo seita porque, irmãos, se fosse uma religião, estaria lá para orar pela cidade, não para se aparecer, mas para orar pela cidade. Eu falo que é uma seita, que antes da marcha começar, sabe o que ela fez? Estrategicamente, de Satanás, passou na frente e foram deixando livros em alguns lugares. Tem um monte de livros espalhados pela cidade. E aí, conforme a marcha começou, e nós fomos orando, e o trio elétrico, e eu via que pessoas iam passando e iam catando esses livros, como livros cristãos. Então, muitas pessoas estão convictas de algo, mas não de Cristo.
de situações que impuseram, que colocaram diante delas. E Satanás tem preparado ambientes estratégicos para pessoas perderem, se distraírem pelo meio do caminho. E aí eu estava conversando com um rapaz, falei, ó, como Satanás está usando de estratégia para confundir o povo. E um monte de cristãos, não por denominações, um monte de cristãos catando aqueles livros e levando, gerando confusão no meio do povo. Não estou dizendo que é A, B, C ou D, não, foi uma seita mesmo que passou e deixou aquilo lá. Algo que não tem compromisso com a verdade, com os princípios. Não é doutrinas, eu não estou falando de doutrinas não, irmãos, estou falando de princípios bíblicos, ordenanças da palavra. Pessoas que não estão nem aí, devido às nossas convicções, o nosso coração tem endurecido. Cuidado com o que temos buscado. Se Cristo já não é o foco mais, irmão, cuidado. Se Cristo já não é o foco mais, se pregar outro evangelho que não seja esse, anata. Amém? Para entrarmos na palavra, primeiro ponto, o Senhor quer quebrantar os nossos corações nessa noite. O Senhor não quer nos levar a uma vida de remorso, mas uma vida de aquebrantamento, uma vida de posicionamento. Versículo 1 e 2, a palavra diz assim: enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quem tem um coração duro, que não, ou tem tentado se esquivar da palavra do Senhor, nessa noite o Senhor quer quebrantar os nossos corações. Eu falo o nosso porque é o meu também. Eu preciso todos os dias estar buscando viver aquilo que o Senhor tem. E tem coisas, irmãos, pelo meio do caminho que não vai ser como eu quero. E se eu não estiver com o coração aquebrantado, eu posso fazer escolhas que vai mudar a minha trajetória. Mas isso é só se o meu coração estiver endurecido. Por isso eu oro ao Senhor: Senhor, me dê um coração igual ao do Senhor, me dê um coração aquebrantado. Muda, Senhor, afasta de mim todas as armadilhas de Satanás. Irmãos, eu costumo dizer que tem coisas que pessoas procuram e buscam com as próprias mãos. Procuram e buscam com as próprias mãos. Porque não foi algo que já começou daquele tamanho, não, foi algo que começou pequeno, começou endurecendo o coração, começou divergências de opiniões, começou assim. Eu estava conversando com o João antes do culto, sobre algumas situações de doutrinas, calvinismo, armeniano, algumas situações. Eu falei, cara, temos que tomar muito cuidado, porque são situações que nos posicionam em doutrinas que muitas vezes nós fugimos daqui, fugimos da palavra. Então nós temos que estar atento àquilo que a palavra nos diz, aquilo que o Senhor quer de nós, como nós estamos posicionados no Senhor. E eu quero começar aqui, o Senhor quer quebrantar os nossos corações, e dentro desse ponto, quantas pessoas endureceram o coração por causa de coisas do passado? Mas como assim, pastor, por causa de coisas do passado? Por causa de coisas do passado. Talvez você viu algo hoje que te lembrou de algo que você ouviu, que te falaram lá atrás. Começa a fazer uma varredura na sua mente agora. Não precisa muito longe não hoje. O que você viu que te lembrou o passado, que te trouxe algo no seu coração? Você falou, isso não me faz bem.
culto de libertação hoje, não. É um culto de nós começarmos a analisarmos como está a nossa vida diante de Cristo. Como está a nossa caminhada com Cristo. Esses dias eu vindo da clínica, com aqueles rapazes que a gente está fazendo um trabalho lá na clínica, e o menino começou a falar de algo que parecia um testemunho. E na hora o Espírito falou assim, ó, repreende. E eu falei para ele assim, cara, vai devagar com esses testemunhos, porque eu percebo que esse testemunho está gerando saudades do mundo lá atrás, no seu coração. Cuidado. Muitas vezes nós achamos que nós estamos dando testemunhos de algo do passado, mas isso está gerando no nosso coração saudade lá de trás. Então nessa noite faz uma varredura na sua mente. O que te aprisiona? O que te aprisiona no passado? Que te traz saudades do mundo? Te traz saudades de quando você está longe de Cristo? Fui aconselhar um jovem esses tempos atrás. Falei para ele assim, cuidado, cara. Você conhece o homem mau, a carne, mais do que eu, a sua. Nós nos conhecemos mais do que ninguém aqui. Então nós sabemos o que gera em nós o passado, onde tantas vezes estamos presos em muitas coisas do passado. E quantas vezes, quando essa saudade do passado nos confronta, nós procuramos a autoridade em nossos argumentos para nos deleitar nisso daí, endurecendo o nosso coração, para condenar alguém, para apontar o dedo, endurecendo o nosso coração, nunca assumindo algo que é nosso, algo que nós escolhemos fazer. Saulo aqui foi lá e procurou autoridade para algo que ele queria fazer, aonde o coração dele estava inclinado a fazer, perseguir. Ele falou, opa, eu quero cartas, me dê cartas aqui, me autorizando a chegar lá, e quem eu encontrar eu pegar. Quantas vezes nós queremos cartas que nos autorize a viver uma vida, um evangelho de qualquer forma? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Quantas vezes queremos algo que nos autorize a viver um evangelho de qualquer forma? Que nos deixa a viver os prazeres do mundo. Quantas vezes, na hora que somos confrontados, temos argumentos, isso daqui, ó, me habilita a fazer isso. Quantas vezes, porque os nossos corações precisam ser quebrantados. Mas não é quebrantado pelo que o pastor Júnior está falando aqui, não. É o que a palavra do Senhor diz para nós. O que a palavra do Senhor diz. Não é que o líder dos obreiros diz, não, é o que a palavra nos diz. Não é que o líder da mídia, o líder do louvor, a líder da dança, da salinha diz, não. É o que a palavra me diz. É o que a palavra me estabiliza, me dá força, me dá base. A palavra do Senhor. Ah, mas eu vou na igreja, mas eu não concordo. Amém. Você é livre. Deuteronômio 28 diz, somos livres para fazer a escolha, ou bênçãos ou maldição. Somos livres. Mas sabe por que muitas vezes a nossa escolha pende, muitas vezes, fora do alinhamento do Senhor? Porque o nosso coração está duro, nosso coração está endurecido. Quantas vezes queremos mudar, queremos aquebrantar o coração das pessoas com a força das nossas mãos? Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é o que nós vamos fazer. Não é o que nós podemos entregar.
não é cargo. 3 anos de ministério nós comemoramos, e eu entendi tudo isso. Não é ajuda, não é cargo, muitas vezes não é o que vai fazer a pessoa viver uma mudança. É um coração aquebrantado e viver a palavra do Senhor, em viver a palavra do Senhor. Prepara para mim aí na Bíblia aí, 2 Coríntios 12, 9. Então, irmãos, não tenta mudar as pessoas pela força das suas mãos. Se a sua oração não pode fazer isso, irmão, não é a força do seu braço. Paulo diz: se for preciso, fale. Se for preciso, fale. 2 Coríntios 12, 9, a palavra do Senhor diz assim: e ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo diz, mesmo Paulo aqui, que um dia tinha um coração duro, mas aquilo, conforme ele foi caminhando com o Senhor, conforme ele foi cheio do Espírito Santo, a palavra, o poder, aquilo que ele estava vivendo mudou a história dele. Mas por quê, pastor? Porque abriu os olhos espirituais e o coração aquebrantou. Um homem que tinha um coração duro, perseguidor. Então o Senhor, nessa noite, Ele quer aquebrantar os nossos corações. Não é o seu vizinho, não é o seu cônjuge, não é o seu filho, não é o seu pai, não. É um coração aquebrantado que vai gerar mudança. É um coração aquebrantado, irmãos. É um coração disposto a viver coisas novas da parte do Senhor. Eu já disse várias vezes aqui a frase que mudou a minha história, que o Senhor me catou e mudou a minha vida: se entrega sem reserva. Quando ainda tiver um pontinho que você quiser cuidar, eu vou fazer do meu jeito, isso aqui não está certo, irmãos. É sem reserva, é sem reserva. Arranca tudo para fora, fala: Senhor, coloca, organiza como o Senhor quer. Vai doer, irmãos, vai doer, mas depois você fala assim: meu Deus, como é bom viver uma vida na dependência do Senhor. Quantas vezes eu já disse aqui, foi 5 anos, a partir daquele momento, se entrega sem reserva, o Senhor só organizando coisas. Chorei muitas vezes, passei muitas situações que eu falava: meu Deus, não vou suportar. Estava acostumado a viver um coração duro, ir até onde, opa, aqui eu paro, aqui é eu que comando. Mas o dia que eu entreguei a minha vida por completo, foi 5 anos, Deus organizando tudo, muitas coisas difíceis, muita luta, muita batalha, mas o Senhor quebrantou o meu coração e moldou conforme a vontade dele. E hoje, irmãos, todos os dias eu oro ao Senhor e falo: Senhor, continua moldando o meu coração, continua mudando o meu coração todos os dias, para nós vivermos como Paulo em 2 Coríntios 12 disse, sendo aperfeiçoado nas fraquezas, em todo o tempo. Amém? Então nessa noite o Senhor quer quebrantar os nossos corações. Segundo ponto, a mudança primeiramente tem que estar em nós. Versículo 3 ao 5. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele sabia. Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Se depois que as escamas caíram, que os olhos se abriram, se ele quisesse continuar perseguindo, a mudança tem que partir de nós. Quantas vezes nós não queremos fazer algo? Nós nos posicionamos a não fazer, a não viver algo. Quantas vezes? Quantas vezes a luz Cristo brilha em nós, mas não queremos ouvir? Preferimos andar como cegos. Quantas vezes? Quantas
Quantas vezes? Quantas vezes nós estamos caminhando, nós estamos andando e queremos fazer as coisas conforme as nossas vontades. E lá na frente nós levamos uma pancada e dizemos, como que eu fui cego? E lá na frente nós vimos o quanto nós preferimos andar conforme a nossa carne. E lá na frente nós olhamos e falamos assim, meu Deus, o arrependimento bate. E aí nós lembramos, falamos assim, glória a Deus que o Senhor nos dá a oportunidade, nos dá um papel em branco para nós podermos escrever a nova história, nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos, falar, Senhor, eu quero andar conforme o Senhor me conduz. Estamos nos deparando com essa luz todos os dias, mas não queremos ouvir, não queremos ver. Sabemos que é o Senhor, sabemos que é o Senhor. Senhor, Paulo diz, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quantas vezes no nosso dia a dia deparamos com situações e perguntamos, quem és tu, Senhor? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer desta forma? Quantas vezes? Sabemos que é o Senhor que está falando. Sabemos que é o Senhor que está tentando nos corrigir, nos direcionar. Mas aí eu digo, irmãos, quantas vezes também, quando estamos vendo ali, sabendo, falamos assim, eu sou livre, eu posso fazer a escolha que eu quiser, mas também temos que colher depois. Eu posso fazer a escolha, mas eu também tenho que saber que vai ter uma colheita pela minha liberdade, por aquilo que eu estou colhendo, que eu estou semeando hoje. Projeta para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 18 e 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18 e 19. Muitas vezes queremos chegar de qualquer forma. Vendo Simão, o mago, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse, dei-me também esta autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Quando nós sabemos o Cristo que nós servimos, não negociamos. Depois os discípulos falaram, não, vai orar, que Deus te repreenda disso. Quantas vezes as pessoas querem receber, nós mesmos queremos receber algo de qualquer forma, para agradar, para massagear o nosso ego, ou para até se mostrar. Não é assim, irmãos. E nós como cristãos, nós como discípulos, também temos que nos posicionar. Nessa passagem há 2 pontos: aqueles que querem de qualquer forma, e aqueles que entendem e não negociam os princípios. Em qual lado nós estamos nessa noite? Qual é a decisão que nós tomamos? Queremos viver algo de qualquer forma? Ou somos aqueles que não negociamos os nossos princípios? Não, não é assim, pastor. É assim. Mas eu quero assim. A mudança tem que primeiramente estar em nós. Um coração aquebrantado gera mudança. E as pessoas veem. Muitos não vão querer caminhar com você por causa dos princípios que você segue, que acham que é muito pesado. Não é o tempo ainda. Não é o tempo ainda. Mas outros vão falar assim, não, eu quero servir a esse Deus, e não de qualquer jeito também. Eu não vou negar, eu não vou parar. Terceiro ponto: o Senhor nos faz como ananias.
que vira uma chave nas nossas vidas. O Senhor nos faz como Ananias, homens e mulheres que ouvem o Senhor, está disposto a obedecer o chamado. Amém? Amém? Homens e mulheres que ouvem a voz do Senhor estão dispostos a seguir o chamado. Mesmo que aquilo vai gerar uma batalha espiritual muito grande, mesmo que aquilo vai nos confrontar com o medo, mas não é um medo que Satanás coloca em nós, é um medo de prudência. Senhor, não vai. Você vai ouvir, Deus vai falar com você de uma forma audível, aos olhos, aos ouvidos humanos, uma forma audível. Não vai. Pregue, viva isso, viva dessa forma, não pare. É chegado o seu tempo agora. O Senhor, Jesus está falando com você nessa noite. É chegado o seu tempo, Ananias. Há alguém esperando você. Não pare mais, não desista, é agora, não precisa ter medo. Eu estou te enviando, não é o pastor, não é o líder, não, é o Senhor que está te enviando. No versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Havia quem? Um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor te chama nessa noite. Você é discípulo de Cristo. Você é discípulo de Cristo. O Senhor te chama nessa noite. Prudentes, homens e mulheres prudentes, indo por um envio do Senhor. Por um envio do Senhor. Quando eu me vejo aqui em Muzambinho, irmãos, um discípulo prudente, que ouviu um envio do Senhor. Ah, você teve medo, pastor? Eu tive medo. Muitas vezes eu sou confrontado e eu ainda tenho medo. Mas não é um medo que me faz recuar, não. É um medo de prudência, aonde eu não venha viver o meu ego, onde eu não venho viver soberba. Um medo de prudência, em cima da palavra do Senhor, em cima da palavra do Senhor. E eu creio para que o Senhor me trouxe aqui. Eu sei, para quebrar muitas barreiras, para deixar um legado. E eu creio que se o Senhor me levar hoje, eu cumpri com aquilo que o Senhor me trouxe. Eu falo para a honra e para a glória do Senhor Jesus, que nenhum pingo de soberba no meu coração, com excelência, com excelência. Mas eu quero te dizer assim, que quantas vezes pessoas têm ouvido o Senhor dizendo: faça isso, faça dessa forma, não faça isso, não é agora. Mas preferimos não ser prudentes, preferimos fazer conforme achamos melhor, baseado no achismo. Não, Ananias foi ali baseado naquilo que o Senhor enviou ele para fazer. Quem aqui tem vivido o seu chamado, vivido o seu ministério, baseado, não precisa levantar a mão não, irmão, naquilo que o Senhor chamou você para viver, baseado naquilo que o Senhor te entregou, baseado naquilo que o Senhor te... Irmãos, e não adianta nós acharmos: não, eu só sou um peso, como eu disse lá no início, nessa terra. Não é, irmãos, não é.
porque cada um aqui sabe o que tem que fazer. Não adianta o pastor apontar o dedo: Vinícius, você tem que ser o melhor na guitarra. João, você tem que ser o melhor na bateria. Tati, você tem que ser a melhor obreira. Não adianta o pastor fazer isso. Cada um sabe. Cada um sabe. Porque antes de eu falar, antes de eu dizer algo, o Senhor já te falou. O Senhor já te enviou. Antes de eu te falar. E para o meu chamado em Moçambique, eu sei que já se cumpriu muitas coisas. Muitas coisas. Agora é só o tempo do Senhor. Alcançar nações é questão de tempo agora. Alcançar outros povos é questão de tempo. A semente está plantada. Não foi assim que Ananias fez? Ele obedeceu, chegou lá, mesmo ele sendo prudente, mesmo ele com medo, chegou lá, na rua direita, orou. Paulo foi cheio do Espírito, e depois, com o tempo, as coisas foram acontecendo. Eu vivo hoje como Ananias. É questão de tempo. É questão de tempo. Deuteronômio, projeta para mim aí, capítulo 31, versículo 12. Seja prudente, irmãos, mas ouça o envio do Senhor. 31, 12. Aleluia. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, a obedecer fielmente todas as palavras desta lei. Deus nos coloca diante de pessoas, nos coloca diante de situações. Reúna, faça aquilo que obedeça, mas para que as pessoas sejam prudentes, obedeçam fielmente a palavra do Senhor. Fielmente. Tem muitos lugares, atos sem doutrinas, não sei o que, mas seja fielmente a palavra do Senhor. Fielmente a palavra do Senhor. Então nessa noite o Senhor quer quebrantar nossos corações, para que gere uma mudança nas nossas vidas, primeiramente em nós. E o Senhor, no terceiro, nos faz como Ananias. Pode apagar a luz da igreja. Como Ananias. E o quarto ponto, para nós encerrarmos e já entrar na Santa Ceia. Quando o Senhor nos faz como Ananias, nós não sabemos quem está diante de nós. No versículo 17: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu quero te dizer nessa noite, quando nós obedecemos, o Senhor coloca pessoas diante de nós, como Ananias, e muitas vezes não sabemos quem está diante de nós. E a hora que eu cheguei neste ponto, fazendo um confronto com o texto, Ananias não sabia quem que era Saulo. Sabia o homem duro de coração. Esse Saulo Ananias conhecia. Muitas vezes o Senhor coloca-nos diante de pessoas que nós conhecemos o passado dela. Pessoas que tiveram uma história de perseguição, uma história de drogas, uma história de vícios, uma história de tantas coisas. Talvez nós conhecemos essa pessoa, mas não sabemos quem que o Senhor está colocando diante de nós.
Ananias conhecia o passado, mas não sabia o futuro de Paulo. Eu quero te dizer nessa noite, não sabemos quem está diante de nós. Eu fico imaginando que a pessoa que evangelizou para David Ponchu, Billy Graham, Jimmy Swaggart, não sabiam quem estava diante dele. Quem evangelizou o pastor Márcio, quem evangelizou tantos outros, será que sabiam quem estava diante deles? Pessoas que marcariam o seu tempo nessa geração? Não sabemos quem está diante de nós. Sim, conhecemos o passado, mas aquele que está com o coração aquebrantado, aquele que está buscando por mudança, aquele que amoleceu o seu coração, o Senhor lança no mar do esquecimento a sua história e te faz uma nova criatura dele. Ah, pastor, eu costumo dizer, fulano já fez isso, aquilo outro, agora é crente. Não é assim que ouvimos? Mas quando há um apelo para que ela saia da cadeira e venha até o altar, esses 10 passos é muito difícil de dar isso, porque um dia eu dei esses 10 passos, e de repente você é confrontado com a palavra, e você, para quebrantar o seu coração, e você viver uma mudança de vida, isso é muito difícil, irmãos. Você começar a deixar os desejos da carne, o confronto da carne todos os dias. Então eu te digo nessa noite, não sabemos quem está diante de nós, não pelo passado, mas sim para o futuro. Pessoas que o Senhor vai usar, pessoas que chegarão diante em lugares que nós muitas vezes não chegaríamos. Eu costumo fazer um paralelo, irmãos, que nós temos uma visão, e somos todos, vamos marcar um evangelismo, nós marcamos o lugar, o bairro mais carente, mas o Senhor está levantando pessoas para que esteja lá dentro do fórum, evangelizando os juízes, os advogados, dentro de grandes compartimentos aí da sociedade, prefeituras, para evangelizar o prefeito, os vereadores, prédios empresariais, para isso. Talvez, como aqui a palavra do Senhor diz, que Paulo seria levantado para pregar para reis, sacerdotes. Então nessa noite o Senhor está levantando Ananias aqui, colocando pessoas diante deles, aonde pregarão, onde farão a diferença. Seja ousado, cheio de autoridade, em nome de Jesus. Seja ousado, cheio de autoridade, em nome de Jesus. No versículo 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou suas forças. No 17, então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. Nessa noite o Senhor está abrindo os olhos de muitas pessoas aqui. E seja cheio do Espírito Santo. E o Senhor está enchendo que transborde, e que outras pessoas possam ser tocadas, e outras pessoas possam ser atingidas por aquilo que você está sendo cheio. O Senhor vai operar grandes coisas através da sua vida. O Senhor vai operar grandes coisas através da sua vida. Quebrante seu coração e deixe você ser usado. Hebreus 11, nós vemos ali, homens de fé. E eu não vejo por que ser diferente hoje.
com pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Cheios. Não limite aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Não deixe nenhum espaço onde falar assim, não, isso daqui não precisa não, Senhor. Pode deixar que isso aqui eu administro. Não, com o Senhor não tem assim. Com o Senhor não tem disso. Com o Senhor é 100%. É se lançar. É ser dependente. É ser dependente de uma forma qual nunca antes. Irmãos, essa palavra, esse quarto ponto, é uma palavra profética. Vai passar os tempos. Pessoas aqui vão marcar isso, falar assim, eu sou o Ananias que o pastor pregou no dia 1º de dezembro de 2024. Eu sou o Ananias. Irmãos, eu tenho comigo, eu não sou a pessoa que vou pisar nas nações, mas eu sei que eu sou o Ananias, que o Senhor está me usando. Eu sei. Eu não sou essa pessoa que vou pisar nas nações para marcar, para fazer grandes cruzadas. Não, eu não sou essa pessoa, mas eu sei que o Senhor está levantando pessoas para fazer isso. Eu sei. Improváveis, mas tem um coração aquebrantado, se lançou. Pessoas que até muitas vezes perseguiram, como Paulo, deixarão um legado que marcará esse tempo e nunca mais se esquecerão, porque foi o Senhor que impactou, foi o Senhor que começou, é o Senhor que está fazendo. Esse quarto ponto é profético. Não sabemos quem está diante de nós, não sabemos, mas eu sei que aqueles que se posicionarem em ser o Ananias de hoje, o Senhor vai estar levantando Paulos para marcar o tempo. Amém? Se coloque de pé para nós estarmos orando. Senhor Deus, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tem os modos de estar operando nos corações, Pai. Aquele, ó Deus, que nessa noite, Deus, entendeu, está entendendo o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor vai fazer, está com o coração aquebrantado, Pai. Enche ele com o Espírito Santo. Enche ele com o Espírito Santo. Comece a orar ao Senhor. Se tem algo nessa mensagem, se tem algo nessa palavra que o Espírito Santo está movendo em você, está falando com você, fala com o Senhor. Fala, Senhor, ministra. Senhor, esclarece. Senhor, arranca as escamas dos meus olhos. Senhor, se o meu coração precisa ser aquebrantado, começa a fazer, começa a falar com o Senhor, começa a falar. Dê liberdade. O Senhor está com você nessa noite, Ele está do seu lado. Começa a falar com Ele. Fala, Pai, eu estou aqui. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a sua palavra, Senhor, me confrontou. O seu Espírito me trouxe aqui. Me mostra, Senhor, aonde eu terei que ir. Eu me alimento nessa noite do Senhor, Pai. E eu sei que o Senhor me saciará. Não terei fome, não terei sede, porque o Senhor, Pai, está me alimentando. Oh, Espírito Santo, vem nos enchendo, Pai. Vem enchendo a sua igreja, Pai. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, toma a sua igreja. Aonde estiver um coração aquebrantado, disposto a viver o melhor, uma nova história. Nesses dias, vem, Senhor. Que eles possam entender
que o Senhor vive neles. Em nome de Jesus, Pai, eu posso ver Paulos aqui nessa noite, Senhor. Eu posso ver Ananias aqui nessa noite, Senhor. Aqueles, ó Pai, que não perderão a oportunidade de ouvir a sua voz e pregar o seu evangelho e orar por vidas e pessoas serem cheias do Espírito Santo. E os Paulos, ó Pai, desse tempo, ó Pai, em nome de Jesus, que irão, ó Pai, não pararão, circunstâncias algumas pararão eles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aonde estiver um coração, Pai, aquebrantado a viver, aquebrantado, ó Pai, está uma nova história, está um novo tempo, Senhor. Opera agora, Senhor. Opera agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, o qual a sociedade já diz muitas vezes: esse é um improvável, esse não pode, mas o Senhor dar um decreto, ó Pai, de autoridade nessa noite sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Aquele que buscava tantas cartas no mundo, buscava tantas coisas, ó Pai, hoje o Senhor dar um decreto novo, uma carta nova dos céus, cheio do Espírito Santo, para viver uma nova história, um novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Sim, Deus, é o plano do Senhor, Pai, para essas vidas nessa noite. É o meu pão. Tua vontade feita em mim. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Ouvindo os obreiros, está vindo aqui na frente. Eu nada sou sem ti. Santo és o Senhor, meu Pai. Obrigado, Deus, por essa autoridade, ó Pai, que o Senhor tem nos entregado, ó Pai. Obrigado, Senhor, eu creio, Pai, em nome de Jesus. Pessoas cheias, ó Pai, do Espírito Santo, nessa noite entendem, ó Pai, a autoridade do nome de Jesus que há sobre a vida delas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Santo és o Senhor. Nós te adoramos, Pai. Sabemos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito, ó Pai. E eu creio, ó Pai. Eu creio, Senhor, porque eu confio no Senhor, porque eu confio na sua palavra, ó Pai. Nessa noite, Senhor, é uma noite de milagres, é uma noite de restauração, Senhor. Perdido estou